E se eu te dissesse que o mundo antes do dilúvio era muito mais tenebroso e misterioso do que imaginamos? Que existiam gigantes vagando pela Terra e pessoas vivendo por quase 1000 anos? Que a humanidade pode ter atingido um nível de conhecimento e tecnologia completamente apagado da história? A Bíblia nos dá pistas enigmáticas sobre esse tempo esquecido. Seres chamados Nefilins, filhos de anjos caídos com mulheres humanas, caminharam entre nós. Civilizações se expandiram sem limites, mas também se afundaram em uma corrupção sem precedentes. Então veio o dilúvio. Mas o que realmente aconteceu? Hoje, vamos desvendar esse mistério. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes sobre a corrupção da humanidade. Os gigantes pré-diluvianos, uma possível tecnologia perdida, as advertências ignoradas de Noé e, por fim, o juízo divino que selou o destino daquela geração. Fique até o final, porque o que você vai aprender pode mudar sua visão sobre o passado e o futuro. Imagine um mundo onde os céus e a terra estavam cobertos por uma sombra densa, uma escuridão espiritual que corrompia tudo à sua volta. A terra, criada com perfeição por Deus, agora se via dominada por uma força maligna que consumia o coração de cada ser humano. A humanidade, longe da luz divina, caía num abismo de imoralidade e violência. Mas não eram apenas os homens comuns que ameaçavam a ordem do mundo. Algo ainda mais aterrador estava acontecendo. Seres gigantes conhecidos como Nefilins caminhavam entre os homens. Eles não eram apenas altos, sua presença causava tremores na terra. Esses gigantes eram filhos dos filhos de Deus, anjos que desobedeceram à ordem divina e se uniram a mulheres humanas. Esses seres não pertenciam totalmente nem ao reino dos céus nem ao da terra. Possuíam um poder e uma essência que desafiavam toda a compreensão humana. Imagine seres com força além da imaginação, com olhos que refletiam o abismo e almas tão corrompidas quanto seus corpos. Eles ditavam regras e traziam destruição por onde passavam. Não eram apenas criaturas físicas. Sua presença aterrorizava o espírito humano. Eram monstros de outro mundo. Gênesis 6:4 descreve os Nefilins como heróis da antiguidade, homens de renome. Mas que tipo de heroísmo era esse? Um heroísmo marcado pelo medo, pela crueldade e pela destruição. A Bíblia dá uma pista, mas o que resta nas entrelinhas é ainda mais perturbador. Esses seres não eram apenas gigantes, eram desafios diretos à ordem divina. De onde veio esse poder? Como seres celestiais corrompidos, os filhos de Deus trouxeram uma sabedoria maléfica. Essa sabedoria não era apenas intelectual, era espiritual e corrompida. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos que jamais deveriam ter sido revelados. Com esse conhecimento, as sociedades começaram a se transformar. A aliança entre homens e Nefilins parecia promissora, mas foi um pacto sombrio. O preço? A perda da humanidade. Cidades inteiras passaram a venerar essas entidades, abandonando os princípios de compaixão e justiça. A moralidade foi substituída pela tirania. A sabedoria foi corrompida pela enganação. O medo se tornou a nova religião. Mas como todo poder absoluto, essa união começou a ruir. A ganância, o egoísmo e a sede por mais poder começaram a gerar intrigas, traições e conflitos. Além disso, uma tecnologia avançada surgiu. A Bíblia não descreve diretamente essas invenções, mas há indícios. Estruturas antigas, como pirâmides e monumentos, sugerem um conhecimento de engenharia, matemática e astronomia que não condiz com o período pré-diluviano. Era uma tecnologia que desafiava as leis da natureza, uma tecnologia que manipulava elementos, curava, destruía, controlava, uma mistura entre ciência e espiritualidade. Os Nefilins e seus seguidores estavam brincando de deuses. Essa manipulação não afetava apenas a matéria. Criaturas híbridas começaram a surgir. Experimentos entre humanos, animais e forças espirituais deram origem a seres que não pertenciam à criação divina. Eram abominações. Essas invenções, por mais impressionantes, traziam um custo espiritual altíssimo. A alma humana estava se deteriorando. As máquinas e artefatos dominavam seus criadores.
A corrupção era tão profunda que a própria natureza começou a reagir. Catástrofes naturais, distúrbios cósmicos, desequilíbrios na criação. Era como se a Terra estivesse tentando se livrar da doença que havia tomado conta dela. E então, Deus agiu. Deus decidiu purificar a Terra. O dilúvio seria o juízo final daquela geração. Mas em meio à escuridão, havia uma luz: Noé. Noé era diferente. Ele era justo em um mundo corrompido. Sua fé era firme. Deus o escolheu para preservar a criação. Deu-lhe instruções para construir uma arca, uma embarcação gigantesca que suportaria a fúria das águas. Enquanto construía a arca, Noé advertia as pessoas. Clamava por arrependimento. Dizia que o tempo estava se esgotando, mas ninguém o ouvia. Zombavam dele. Os nefilins riam. O povo estava cego em sua corrupção. E então, a arca ficou pronta. Noé e sua família entraram. As portas se fecharam. E o céu desabou. A terra foi engolida pelas águas. O juízo veio como um trovão inevitável. O dilúvio foi devastador. Toda a corrupção, toda a tecnologia, todos os pactos obscuros, tudo foi varrido. A humanidade pagou o preço por sua rebeldia. Mas a arca flutuava, e com ela, a esperança de um novo começo. Deus, mesmo em sua justiça severa, demonstrou misericórdia. Noé sobreviveu, e com ele, a promessa de uma nova humanidade. Esse relato não é apenas uma história antiga, é uma advertência para todos nós. Vivemos tempos em que as sombras da decadência ainda nos cercam. Será que estamos ouvindo os Noés do nosso tempo? Ou estamos repetindo os erros do passado? Gostou dessa revelação sobre o mundo antes do dilúvio? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios, onde vamos explorar ainda mais os mistérios esquecidos da Bíblia e da história da humanidade. Deixe seu comentário. Você acredita que existiu uma tecnologia perdida antes do dilúvio? Ou que os nefilins ainda têm alguma influência nos dias de hoje? Comente abaixo, sua opinião pode aparecer no próximo vídeo.